Boa tarde, ouvintes e espectadores da Rádio Destaque, Esteio. Está no ar mais um Em Busca da Cultura com Maurício Rocha. E hoje, quarta-feira, dia 8 de fevereiro... Não, 7? Eita, e agora? Já estou no ano que vem, né? Brincadeira. E hoje, quarta-feira, dia 7 de fevereiro, no calendário, já estou pulando um dia, né? Hoje é uma data especial, né? Aliás, ontem foi uma data especial para o cinema. Ontem se completou 97 anos do filme O Garoto, de Charles Chaplin, que é um dos meus filmes favoritos e acredito que seja um dos mais conhecidos da obra do Carlitos, né? Hoje o Em Busca da Cultura abordará um pouco sobre a música, o rock inglês, aliás, né? Um dos assuntos que eu tinha posto em pauta. Eu fiz o convite para alguns convidados, 3 convidados, né? Hoje gostaria de agradecer a vocês pela presença. O Em Busca da Cultura hoje, deixa eu só compartilhar o vídeo aqui na minha rede social. Hoje eu faço um pedido aos espectadores. Comentem, vamos dialogar bastante aqui no programa, né? Porque como vocês veem que meus convidados hoje estão bem entusiasmados, né? Então, hoje o programa vai ser bem, como posso dizer o termo, bem explorativo, né? Então, Mariana da Costa Newcamp. Oi, Chaplin 6. Oi, Mariana, tudo de bom pra ti? Um abraço apertado pra ti e uma ótima semana. Então, hoje o Em Busca da Cultura, como eu falei, hoje eu vou falar sobre o filme do Chaplin, O Garoto, né? E também tem um assunto que eu ia falar na semana passada, acabei esquecendo de falar, que é voltado ao gênero de literatura. Que é sobre o livro Frankenstein, que foi lançado há 200 anos. Mas antes de tudo, gurizada, meninada e homenzarada, e enfim, vou fazer um pedido a todos que estão assistindo e aos que vão assistir. Vou fazer esse pedido agora, no início do programa e no final do programa, né? Bazar Solidário Ame a Maitê, dia 3 de março, na Rua Coberta, em Esteio, a partir das 9 da manhã, né? Bazar Solidário Ame a Maitê, dia 3 de março, na Rua Coberta, a partir das 9 horas da manhã. A Maitê tem atrofia espinhal tipo 2, uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediasuite. E para iniciar, precisamos arrecadar R$20.000. Ajuda pelo Face Ame a Maitê, ou pela vaquinha internet, Ame Maitê, né? Então, vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos, Carol Souza e designer de sobrancelhas, com Fernanda Costa Rocha, roupas, livros, DVDs no brechó, né? Estamos abertos a parcerias para este dia. Fones 051 9969 42239, né? Então fica o convite a quem quiser colaborar com o evento, né? Então é um evento bacana, né? Ano passado, né, nós infelizmente perdemos o Arthurzinho, né? Foi assim, uma coisa assim que me chocou bastante, sabe? Eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, né? Então, vamos ajudar a Maitê, né? Já que infelizmente perdemos o nosso querido Arthur, né? E apoiadores, né? Precisamos de apoiadores, na verdade, né? Que eu acho muito importante isso aí, né? Ajudar o próximo e fazer o bem a crianças, inclusive, né? É muito bacana isso, né? Então vamos colaborar, pessoal. Vamos dar um pouco do que a gente tem, né? Então, fazer um intervalo rapidinho, né? Então, já voltamos.
Voltamos. Né? Gostaria de mandar um abraço ao Rodrigo Jankowski, um cara que esteve, assim, que, na minha opinião, é uma das pessoas assim, que mais contribuem com a cena cultural de Esteio. Né? Então, assim, é um cara que eu admiro muito. Né? Então, fica um convite para ti, Rodrigo. Né? Vir aqui no Em Busca da Cultura, dar uma entrevista para a gente debater sobre a cultura de Esteio. Né? Então, tem um cara, assim, uma das poucas pessoas, com todo respeito, né, as outras pessoas, mas é uma das poucas pessoas aqui no município, assim, que realmente tem um bom conhecimento de cultura, né? Então, fica dado o convite, né? Quando sentir à vontade, vem aqui no Em Busca da Cultura, né? Deixa eu ver aqui. Sem mais comentários. Deixa eu reler novamente que eu falei aqui no intervalo, que ia dar mais uma relida, né? Do Bazar Solidário Ame a Maitê, né? Vai ser no dia 3 de março, na Rua Coberta, em Esteio, a partir das 9 da manhã. Né? A Maitê tem uma atrofia espinhal tipo 2, uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediasult, e para iniciar precisamos arrecadar R$20 mil. Ajuda pelo Face. O Face é Ame Maitê. Na vaquinha internet tem o Ame Maitê. Né? E no dia vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos da Carol Souza e designer de sobrancelha com Carol Souza e designer de sobrancelha com Fernanda Costa Rocha. Né? Então vai ter roupas, livros, DVDs no brechó. Né? Então estamos abertos aí a apoiadores e parcerias para esse dia. Né? O fone para contato é 051 9969 42239. Então fica dado o convite a todos que quiserem apoiar e colaborar, né? Vai ser um evento bem bacana e, né? Então, fica dado o convite. E agora vamos para a pauta do programa, né? Que hoje um dos assuntos é o filme O Garoto, de Charles Chaplin, né? O bicentenário do livro Frankenstein, de Mary Shelley, que eu vou contar um pouco sobre a criação do livro e sobre filmes com personagem ao decorrer da história do cinema. E também vou falar um pouco sobre o rock inglês dos anos 70, né? Que aí aborda Queen, Sex Pistols, Joy Division, enfim, tem bastante variedades, né, de música. Né? Sobre o filme Garoto, do Chaplin, né? O Chaplin, na verdade, ele fez esse filme, ele começou a produzir ele em 1919, 1920. Ele recém tinha perdido o primeiro filho dele, né? Então, o filho dele nasceu e faleceu 3 dias depois do nascimento, né? Foi uma perda, assim, que abalou ele muito, né? Então ele, quando perdeu o Norman Spencer Chaplin, né, que era o nome do filho dele, que nasceu com deficiências tudo e durou apenas 3 dias, ele na época teve uma crise de bloqueio criativo, né, ou seja, não conseguia criar nada. Ele estava produzindo um filme chamado Sunnyside, né, que aqui no Brasil é conhecido como Idílio Campestre. Então ele decidiu que estava sem criatividade, nem ia produzir mais nada por um tempo. E um belo dia ele pegou e foi num teatro em Los Angeles, onde tinha um menino de 5, 6 anos chamado Jack Coogan. E o guri fascinou tanto Chaplin que ele pensou, caramba, velho, eu posso fazer um filme com esse gurizinho, imagina? Né? Isso tem na autobiografia dele, ele contando, né? E aí depois do espetáculo ele foi e se apresentou para o menino, né? E o menino conseguiu cativar ele, né? Falou umas frases do espetáculo que cativaram o Chaplin, né? Então ele pegou e, na hora, ele teve a ideia de fazer um filme com o guri, só não sabia o que ele ia fazer com o guri. Aí no outro dia, no decorrer dos dias, ele teve a ideia e falou com o pessoal no estúdio, né? No estúdio dele, que ele recém tinha montado em Los Angeles. Ele falou, eu conheci um menino assim, eu queria produzir um filme com ele. Aí lá pelas tantas, um dos colaboradores do Chaplin falou, né? Mas o menino, ele foi contratado pelo Roscoe Fletcher Buckler, fazer um filme com ele. O Chaplin ficou em estado lastimável na hora, né? Pensou, putz, todas aquelas ideias que eu tive com o menino já era. Aí lá pelas tantas, no final do dia, assim, Chaplin já bem desmotivado, uma das pessoas lá do estúdio, acho que foi o Khalil Robinson, que era um secretário dele, falou, olha, não foi o guri que foi contratado, foi o pai dele. Na verdade, o guri tinha o mesmo nome do pai dele, né? Só que era Júnior, né? O Jack Coogan Sr. e Jack Coogan Jr., que era o filho, né? Na hora o Chaplin pensou, não, eu vou fazer um filme com esse guri e vamos fazer. E ele foi atrás do guri, falou com o pai do guri disse, não, ele é todo teu, pode fazer com ele o que tu quiser. E na hora o Chaplin começou a produzir The Waif, que em português seria O Órfão. E depois ele mudou o título para O Garoto.
O Chaplin até então ele estava produzindo filmes de no máximo meia hora. Ele tinha feito em 1918 2 filmes. Vida de Cachorro, que tinha 35 minutos, e Shoulder Arms, que é Ombro Armas, ou Carlitos nas Trincheiras, que tem 40 minutos. Ele pegou o filme, O Garoto, e ele foi produzindo sem roteiro. Na época ele não usava roteiro. Ele pegava uma ideia e ia matutando uma ideia em cima daquela ideia. E era como se fosse uma teia. Né? Uma teia, um quebra-cabeça que ele ia montando ali. E aí ele pegou e fez O Garoto, que foi lançado em 1921. Que foi um dos maiores sucessos da carreira dele, né? E é curioso tu ver assim que em 1920, 1921, quando ele estava fazendo filme, né? O quanto que o cinema era precário na época, né? E hoje em dia o cinema é uma obra de arte assim que tu te encanta com os efeitos visuais, né? Na época não tinha efeitos visuais com absolutamente nada do que tem hoje, né? O Garoto, o Jack Coogan, para quem não sabe, muitos anos depois, ele fez o Tio Chico da família Addams, dos anos 60 na série. Né? Então, e é curioso, o Jack Coogan faleceu em 1983, se eu não me engano, né? E o Chaplin faleceu em 1972. Tem uma história curiosa, que em 1972, quando o Chaplin foi ganhar o Oscar em Hollywood, né? Que ele ficou exilado dos Estados Unidos por 20 anos, quando ele voltou para os Estados Unidos, uma das poucas pessoas que ele reconheceu e teve o carinho de abraçar foi o Jack Coogan. Quando ele viu o Jack Coogan, ele pegou e disse, meu garoto, e deu um abraço nele, né? Então, assim, é uma coisa assim, bem emocionante, né? Se tivesse em relação do Chaplin, mais de 50 anos depois do filme, né? Ele vê o Jack Coogan, já mais velho, gordo, bigodudo, careca, que era ele na época, e reconhecer e dizer, meu garoto, né? Então, essa é uma coisa que emociona bastante, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Né. Tá de parabéns pelo programa, Mariana da Costa Neucamp. Abração, Mariana, novamente, né? E como eu falei antes, né? Um abração pro Rodrigo Jankowski e o Michel de Offenthaler, que eu fiz o convite para ele vir e não pôde vir, né? Mas ele tá em espírito aqui conosco, né? Ele comentando, e é bacana, né? Abração, Michel. Né? Essas coisas práticas do bem fazem um alvoroço no meu coração. E no coração de todas as pessoas de bom coração, né, Michel? Então é bacana isso aí, né? Assim, de pegar e ver que tem pessoas assim de bom coração hoje em dia, né? Então é bem gratificante para o ser humano, né? Poder fazer o bem ao próximo. Vamos dar uma olhadinha aqui no parte boa de eu poder bocejar, que vocês também bocejam juntos, né? Então gostaria de mandar um abraço aqui pro peraí, que trancou. Travou, deu cãibra aqui. Não consigo abrir aqui no meu perfil, né? Então, sobre um dos assuntos que eu também vou abordar hoje é o Frankenstein, né? Lançado em 1818, o livro, né? Frankenstein de Mary Shelley é um dos livros mais conhecidos de todos os tempos em relação à questão sci-fi, vamos dizer assim, né? Terror. Frankenstein é um dos personagens mais explorados do cinema, né? Em 1910, né, o próprio Thomas Alva Edison, ele produziu uma versão de Frankenstein chamado Frankenstein, simplesmente Frankenstein, né, que era com um ator chamado Charles Ogle, né, um filme tosco da época, assim, que não tem nada a ver com o livro. O monstro ele surge através de um caldeirão, né? Então eu tenho que perder essa mania de bocejar, né? Mas tudo bem. Sabe aquela pessoa que não tem o hábito de falar e quando fala, e o Roberto vai me agredir? Não me agride! Como é que esse negócio? É um pedestal? É um pedestal, né? Não, e é curioso, o Frankenstein é um dos personagens mais explorados no cinema, né? Ele, o Drácula, o Tarzan, Jesus Cristo, né? Que é um personagem também muito explorado no cinema. E pouca gente, eu acho que... Quer dizer, acredito que hoje em dia pouca gente tenha lido o livro Frankenstein de Mary Shelley, né? O Frankenstein é conhecido pela imagem do Boris Karloff, né? Aquele Frankenstein cabeça quadrada e com cicatriz na testa e tudo, né? Em 1931 foi lançado Frankenstein com Boris Karloff e Colin Clive, né? E tem o Edward Van Sloan, que também fez vários filmes para a Universal da época. Que um dos assuntos que eu também vou explorar hoje, também aproveitando o gancho aqui do Frankenstein,
é os clássicos da Universal, né? O quanto que eles me influenciaram. Ontem eu fui no shopping Praia de Belas. Eu só não comprei na hora porque eu não levei dinheiro. Eu ia comprar o box Monstros da Universal, né? Então eu ia comprar lá naquele box tem Drácula, Frankenstein, a Múmia, o Homem Invisível, a Noiva de Frankenstein, tem o Lobisomem com Lon Chaney Jr. e tem... O que mais tem? Deixa eu lembrar. Se eu não me engano, tem também o Monstro da Lagoa Negra, que agora tem a forma da água, que a gente disse que plagiou o filme, né? Eu duvido que tenha plagiado, né? Mas cada um com seu cada um, né? Mais comentários? Não? Tem vezes que eu fico mais preocupado em ler os comentários do que falar aqui a pauta, né? Então vamos ver aqui. Eu não consigo abrir aqui no meu perfil o vídeo, né? Não consigo ver quem curtiu aqui no meu perfil. Então fica... Queria ver ali quem curtiu ali no meu perfil pessoal, né? Se o meu dedo que é grande, eu não sei se... Quando eu clico ali, né? E esse ano, né? Tem aliás, semana que vem é carnaval, né? E eu já decidi que semana que vem também eu vou pular carnaval. Eu só não decidi o prédio ainda que eu vou pular, né? Com as piadinhas tudo pra ver, né? Um projeto que eu tô pra 2018 agora, né, pessoal? Quem gosta de humor. Eu e um amigo meu, o Ozzy Júnior, que já veio aqui foi em outubro, se eu não me engano, novembro. Ontem à noite nós estávamos conversando. E tivemos a ideia de fazer um espetáculo de humor, né? Vai que dê certo aí, né? Então... Vamos trabalhar hoje, vamos fazer, vamos produzir. Em 2018 agora também, né, se completam 80 anos do filme As Aventuras de Robin Hood, com Errol Flynn. Teve um programa que eu fiz também um especial do Robin Hood, né, que eu trouxe o livro do Howard Pine e trouxe o DVD das Aventuras de Robin Hood, né. Então, é um filme que passava na sessão da tarde há anos, né. Então, tem mais curtidas aí, mais comentários? Não? O rock inglês esse ano também, né? Aliás, esse ano, 2018, é um ano de muitas comemorações, né? Tem como foi o Robin Hood, Frankenstein, tem questão cultural, né? Tem os 20 anos que o Brasil perdeu a Copa do Mundo também para a França, né? Então, vamos ver, né? Para vocês, qual a opinião de vocês para a Copa do Mundo esse ano? Né? Então, esse ano eu estou bem motivado com a Copa do Mundo. Né? Vamos ver, torço para que o Brasil ganhe, né? Torço pelo Tite. Hoje meu programa tá parecendo aqueles vídeos que o Huawei faz, sabe? Que ele nem sabe o que tá falando e tal, mas eu sei o que eu tô falando. Não tem mais curtidas? Então eu fico mais, como eu falei, eu fico mais preocupado com as curtidas e com os comentários e fazer piadinha ao ar do que apresentar o programa, né? Quando eu tô sozinho. Ontem um convidado aqui, como no caso, o convidado hoje, o The Invisible Man, né? Hoje o Invisible Man tá aqui comigo, né? Então... entrevistar hoje o Invisible Man, né? Então, como é que vão as coisas do Invisible Man? Ele é tímido, ele não é de falar. Brincadeiras à parte, né? Agora vamos voltar a assuntos sérios, né? Como desde o início Em Busca da Cultura tinha como foco o humor, né? Então às vezes eu aproveito fazer piadinhas no ar e tal, né? O próprio convidado quando vem, né? Eu faço piadinha, mas com respeito, né? Deixa eu ver aqui. Comentário? Eu estou ansioso para os comentários de vocês, para a gente poder dialogar aqui, né? Deem dicas, vamos, né, debater sobre cultura, né? Eu acho importante isso aí. Então, gostaria de mandar um abraço ao Phil Hawkins, um grande amigo, né? A Mariana da Costa no campo, como eu já mandei, ao Giovanni Nascimento, né, que está acompanhando o programa, né? Então, né, fico feliz aí que a gente esteja com, não sei como é que está a questão hoje da visualização do programa, né? Mas
Em Busca da Cultura, na verdade, aproveitando o gancho, falar um pouco sobre o programa, né? Agora vai fazer 6 meses que estou com o programa no ar, né? Dia 24 de fevereiro. É um programa, assim, que quando eu tive a ideia de fazer, né, de surgiu... Um abração pro Ozzy, né? Eu tava falando do Ozzy agora há pouco, né? Então, Ozzy, fica dado o convite pra te vir aqui, né? A gente sabe que o trem tá caro, mas dá pra gente pular a roleta, né? Então, fica dado o convite aí ao Ozzy, ao Rodrigão, né? Um cara querido aqui no município, né? Então, né, voltando ao assunto do programa, Em Busca da Cultura, quando surgiu, no fundo, eu achava que não ia durar um mês o programa. Porque eu achava, eu não levo jeito no negócio. E na medida o pessoal foi gostando do programa, elogiando, criticando, que eu acho muito importante isso aí, né? Então eu acho bacana, assim, que o programa como Em Busca da Cultura possa, né, ter seu espaço aqui no município de Esteio. Um município que tem muita variedade cultural, né? Então, um município que tem muita variedade cultural, que vai da música, à literatura, ao teatro. Agora vamos dar um break rapidinho no programa aqui, né? Intervalo. 2 minutinhos e voltamos. Estou nas minhas mãos um exemplar do livro Ao Longo dos Trilhos, do Miguel Luz. Né? Para nós aqui do jornal, da rádio, o seu Miguel, querido seu Miguel. Né? Então esse livro, ele é muito interessante, estava dando uma folhada nele. Eu tinha tido a oportunidade outras vezes de poder ver o livro, né? Mas nunca assim, né? Daí agora eu comentei com o Roberto que, mano, traz uma cópia do Ao Longo dos Trilhos, que eu me perdi. Na verdade foi o Roberto que me trouxe, né? Porque ele viu que eu me perdi e trouxe. E aí, é bacana, porque assim, ó, esse livro eu queria até, né, aproveitar que esse mês é o aniversário de Esteio, né? Gostaria de indicar aos moradores da cidade de Esteio, interessados em adquirir um exemplar, tem aqui na Rádio Jornal Destaque, né? E é um livro muito interessante, né? São Miguel Luz teve um trabalho bem pesado, foi isso aqui, né? Um trabalho bem longo, né? Então aqui tem registros da cidade muito legais, ó. Tem um passeio cívico de 1939, ó. Avenida Presidente Vargas, esquina com a 24 de agosto. Na foto, alunos das escolas de Esteio. A banda de São Leopoldo aparece ainda o ônibus que fazia a linha a Porto Alegre
a São Leopoldo, esperando o desfile passar, né? Então, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Esse aqui é onde está meu dedo, né? Então é bem interessante o livro Ao Longo dos Trilhos, resgata a história de Esteio desde os primórdios, né? Então, assim, é uma coisa muito bacana, né? Vou ler um trecho do livro aqui, né? Bem bacana. Os primeiros habitantes, vou ler 2 parágrafos apenas. Em definitivo, muito pouco se sabe sobre os primitivos habitantes do Rio Grande do Sul, antes do descobrimento da América. Supõe-se que sua disseminação fosse bastante diferente. Com a introdução do cavalo pelos espanhóis, transformou-se completamente a situação dos índios no extremo sul da América. A língua tupi-guarani, usada pela maior parte dos habitantes da costa, com os quais os brancos adventícios mantiveram os primeiros contatos, foi sistematizada pelos jesuítas e adotada como língua geral. Por este motivo, grande parte da toponímia e a nomenclatura da fauna e flora brasileira é de origem tupi-guarani. Ao pesquisador que busca novos achados históricos e etnográficos, mesmo dentro das áreas de cultura do Rio Grande, surpreende, por certo, descobrir tendo a economia à base de seu povoamento. Muitos tenham sido os entraves opostos pelos próprios governos do seu livre e natural desenvolvimento. A economia no Rio Grande do Sul brotou das raízes uma história que começou em 1690. Então é curioso tu pegar assim e analisar, na verdade, que estão aqui, a abordagem mesmo é do Rio Grande do Sul, né? Então, né, vou ler um trecho, né? E é bacana que aqui resgata a história de Esteio, né, desde os primórdios, como eu falei, né? E é muito curioso esse livro, muito curioso. Fica a dica para quem quiser conhecer mais um pouco da história do nosso município, aproveitando que esse ano, né, aliás, esse mês, né, é o mês do aniversário de Esteio, né? Então, é fascinante, né? Tem fotos aqui muito bonitas, né? Fotos de 1939, como eu li agora, né? Visita dos eucaliptos. Foto histórica de 1929, quando se implantava uma nova era de progresso para a região, com a inauguração da estrada que ligava Canoas a São Leopoldo, passando por Esteios e Sapucaia do Sul, conhecida como variante dos eucaliptos. Ela era mais que uma estrada, era um passeio turístico com belas paisagens de campo e gado. Estiveram presentes na inauguração o Dr. Getúlio de Vargas, né? Não sei quem é Getúlio Vargas, nunca ouvi falar desse cara na minha vida, né? Quem é Getúlio Vargas? Brincadeiras, né? Que mandou construir como chefe do Estado gaúcho Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, que é o nome da nossa rua, do nosso jornal e rádio, né? Dr. João Moreira, engenheiro Manuel Luiz Pereira da Cunha, engenheiro Arlindo Leal, engenheiro Lauri Antunes Conceição e engenheiro Vasco de Melo Feijó, além de outras autoridades convidados especiais, né? Então, muito bonito esse registro, né? Então, né, vou aproveitar aqui que eu estou com esse livro nas mãos, vou né, divulgar também um pouco da nossa história, né? Esteio tem uma história bonita, né? Uma história assim que hoje em dia Esteio contar uma curiosidade sempre me conta, né? Os moradores mais antigos da cidade, do meu bairro, contam que não tinham muitos moradores antigamente na cidade, né? Então é curioso a gente pegar e ver que Esteio amadureceu, cresceu como cidade urbana nos últimos 30 anos, né? Então, né, os moradores mais antigos da cidade, se estiverem assistindo, comentem, colaborem com o programa para a gente enriquecer, né? Lembrando que o programa da outra semana, né, vai ser um programa dedicado a Esteio. Aliás, os 2 últimos programas do mês de fevereiro vão ser dedicados totalmente a Esteio, né? Eu gostaria de convidar figuras conhecidas, ex-prefeitos da cidade, para vir aqui falar um pouco sobre história, sobre cultura também, né? Que, como eu sempre falo, cultura não é só música, teatro, cinema que eu faço, mas é religião, enfim, é uma infinidade de assuntos, né? Então, né, deixa eu dar uma limpada aqui em outras fotos. Tem muita coisa legal nesse livro aqui da cidade. Fica a dica para quem quiser
conhecer um pouco mais a história do município, né? Então, é muito legal, né? Tem fotos do Clube Aliança, né? Clube Aliança, que hoje em dia, infelizmente, não está mais em atividades, né? E é uma lástima, né? Para nós, moradores de Esteio, muitos que tiveram dias de suas juventudes ali, né? No Clube Aliança, né? Então, conhecido Gale, como chamam, né? Clube Aliança. Vou ler um trecho do livro aqui sobre o Clube Aliança. A vila de Esteio crescia, o progresso industrial e comercial era uma realidade. O povo comemorava a inauguração do Cine Imperial, né? Nosso saudoso Cine Imperial. No entanto, ainda haviam reclamações pela falta de uma sociedade recreativa, onde, além de festividades, houvessem atividades esportivas. Ninguém mais podia segurar esta ideia. Um forte grupo de pessoas destacadas da vila, que era uma vila na época, né? Um forte grupo de pessoas destacadas da vila, entre os diversos setores, funcionários públicos, militares e profissionais liberais, resolveram fundar uma sociedade. Reunidos no Cine Imperial, cedido pela empresa Freiner e Cia, transformaram o desejo em uma realidade e fundaram o Clube Aliança no dia 26 de outubro de 1942. Né? O nome foi escolhido por unanimidade, Aliança, simbolizado por um par de alianças entrelaçadas, marcando a união dos membros do primeiro clube social de Esteio. Os que estavam presentes foram considerados fundadores. Eles tinham pressa na concretização da nova sociedade. No mesmo dia, já foi escolhida a diretoria, dali mesmo empossada. Com o apoio de todos os presentes, foram escolhidos presidente, capitão Vitor Bressani, secretário Hélio Arnold Sperbe, tesoureiro Oscar Edmundo Berg, bibliotecário Alceu de Carvalho Bacim, conselheiro fiscal Manuel Palmeira Filho, Jorge de Souza Moraes, doutor Darcy Faria de Lima, o tenente Olavo Falcão e Peri Fagundes. O clube, como não possuía uma sede, realizava festas e bailes no Cine Imperial. Um contrato de parceria garantia o sucesso nas promoções. Nas noites de baile não havia projeções de filme. Os bancos eram retirados, dando lugar ao amplo salão de festas. Olha que legal, né? No domingo pela manhã, os bancos eram recolocados com a ajuda de alguns guris em troca do ingresso das matinês, que eram bastante concorridas. Caravanas de outras cidades participavam dos bailes da Aliança. Ônibus especiais partiam de cidades vizinhas, especialmente para o baile de Esteio. Somente em 1943 foi possível adquirir uma área de terras na Avenida São Leopoldo, hoje conhecida como Presidente Vargas, esquina com a Rua Garibaldi. A área bem centralizada e era própria para a construção de uma sede. A planta apresentada aos associados ocuparia uma área de 2.000 metros quadrados, conforme o projeto aprovado pelos associados. O prédio teria 2 pisos de cimento, armado com salas para a prática de esportes, como bolão, ping-pong, bilhar, xadrez, e distribuídos no primeiro piso. Fazia parte do plano salas de aluguel para comércio ou escritório. No pavimento superior, né, o salão de festas, copa, banheiros, palco e salas de reuniões. Né. Então aqui tem 2 imagens, aliás, tem 3 imagens, né? Uma, né, da atual, né, de como é a Aliança nos dias de hoje, né? Aliás, teve algumas reformas, né? Teve ali fundado em 26 de outubro de 42 o Clube Aliança, teve como sua primeira sede o prédio do antigo Cine Imperial, em 43, com a compra dos terrenos, de um terreno na Avenida São Leopoldo, hoje Presidente Vargas, iniciaram as festas de fins de semana para angariar em fundos para a construção da sede. Então aqui tem fotos, né? Ali tem uma foto do capitão Vitor Bressani, né? Que dá o nome hoje em dia ao grupo de escoteiros, né? Foi o primeiro presidente do Aliança. Tem uma foto do Bressani aqui. E ele até lembra um ator do cinema mudo chamado Stan Laurel. Né? Então,
né? Desculpe a piadinha, mas lembra até o Stan Laurel, né? Que fazia o magro da dupla, o gordo magro. Aqui tem, em 1943, as frequentes festas do terreno, onde hoje é o Clube Aliança, né? Então aqui tem uma foto de... Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, as paredes começaram a surgir. Aqui é as primeiras... O esqueleto do Aliança, né? E aqui tem uma foto da inauguração da Aliança, né? Então é bacana, poder resgatar a história da nossa cidade, né? Então fica dado o convite aos moradores de Esteio, que, né, para virem aqui no Destaque, né, dar uma entrevista e poder, né, contar um pouco da história de Esteio, resgatar um pouco a história do município de Esteio, que é uma história rica, é uma história bonita e é uma história assim que vale a pena ser contada, lembrada e, né, ser levada em gerações, né? Esteio hoje não lembra em nada o que era Esteio nos primórdios, né? Aqui tem até fotos das casas, né? E tinha uma construção muito açoriana, né? Deixa eu achar aqui alguma foto, né? Aqui, ó. Não sei se quem está assistindo o programa vai conseguir enxergar, mas bem lá no fundo dessa foto aqui, ó, tem algumas casinhas com terreno de, quer dizer, com a construção açoriana, né? Que era muito comum na época, né? Esteio é uma cidade meio açoriana, inclusive, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Tem mais nada de comentário, né? Então, falar um pouco sobre o rock inglês que eu tinha prometido no início do programa, né? O Queen, que é uma das minhas bandas favoritas, é uma banda inglesa, né? Mas eu vou abordar o rock inglês no sentido de a influência do rock inglês. O rock inglês, muitas pessoas acham que é só Sex Pistols, Queen, Rolling Stones, Beatles. Cara, os Beatles eram inglês, imagina. Daí é curioso tu ver o quanto que o rock inglês, na minha opinião, quem está assistindo e é roqueiro e ama rock, concorda comigo, discorda comigo, comente, né? Vamos debater. O rock inglês, na verdade, ele é o mais influente do mundo. Porque dali surgiram os Beatles, os Rolling Stones, né? Sex Pistols, Queen, Joy Division, New Order, né? Surgiram grandes bandas do rock mundial, né? Bandas que são idolatradas até hoje. No rock americano surgiu The Doors, né? Surgiu algumas bandas bem interessantes nos anos 60 e 70, né? Led Zeppelin é inglês, me corrijam se eu estiver errado. Em inglês também o Led Zeppelin, né? O rock, na verdade, ele não tem nacionalidade. O rock inglês, na minha opinião, ele foi o mais influente do mundo. É o mais influente do mundo até hoje, né? Pela questão dos Beatles ser a banda mais influente, o Queen também ser. Mas aí nos Estados Unidos tinha o Elvis Presley, tinha o Chuck Berry, tinha o... Enfim, tinha o The Who, né? Se o The Who é inglês... Cara, não, o The Who acho que é inglês, é britânico. Né? Eu não sei, deixa eu... Né? Eu acho que o rock, na verdade, o brasileiro... Também vou falar um pouco sobre o rock brasileiro, aproveitar esse gancho, né? Hoje em dia o rock brasileiro está em baixa, né? Mas aí eu pergunto, por que o rock brasileiro hoje em dia está em baixa, né? Então, acho que pela questão da mídia, pela questão da cena cultural no Brasil, né? A cena cultural no Brasil decaiu muito nos últimos anos, né? Hoje em dia tem cantores aí que não condizem com a grandiosidade da música brasileira, né? Mas é como eu sempre digo, né? Opinião é opinião, e eu tenho minha opinião, essa é a minha opinião pessoal. Que a música brasileira hoje em dia está em baixa tremenda, né? O rock inglês, como estava falando, né? O Joy Division, que é uma das minhas bandas favoritas, tem uma sonoridade ímpar, né? Na música mundial, né? Contrabaixo, com a bateria ali como primeiro plano. Os Beatles para mim são referências, né? Ano passado eu ia fazer um programa só sobre Beatles, né? Então esse ano eu pretendo fazer um programa só sobre Beatles, né? Tem os Rolling Stones, né? Que vieram tocar no Brasil há 2 anos atrás. Que tem gente supersticiosa que diz que o Inter só caiu porque os Stones vieram tocar e o Mick Jagger é pé frio, né? E aí, o que vocês acham? Né?
Tem Beatles, Rolling Stones, Queen, esqueci do Queen. Cara, o Queen pra mim é uma das maiores bandas da história da humanidade, né? O Freddie Mercury tem a melhor voz, né, que já passou por esse mundo, cantava demais, né? Bohemian Rhapsody é uma das minhas músicas favoritas, eu não canso de escutar a Bohemian Rhapsody, né? Eu acho a letra fantástica. E é curioso de tu analisar, esses tempos eu estava debatendo com um amigo meu que é muito fã do Queen, e eu comentei com ele, cara, essa música, se levar em conta, tem a ver com a questão do Freddie Mercury declarar sua homossexualidade através dessa música, né? Tipo, ele fala, Mama just kill a man, put a gun against his head, que na verdade na época, né, infelizmente, né, ainda hoje a homossexualidade é uma, eu acho que assim, ó, eu não tenho nada contra, óbvio, não, né, tenho um carinho imenso pelos meus amigos que são homossexuais, né, são pessoas assim inteligentíssimas, têm um respeito, um carinho imenso, né, eu não entendo por que existe a homofobia, mas na Inglaterra o homossexualismo era crime, né, então, pô, teve um cara muito importante, o Alan Turing, né, que teve até um filme dele agora, se eu não me engano, o nome do jogo, eu não lembro o nome do filme, que é com o Benedict Cumberbatch, que até foi indicado ao Oscar, né. Cara, o cara foi castrado por ser homossexual, né. E aí o Freddie Mercury, é a minha concepção da música, a minha opinião da música, quando ele fala, Mama, I just kill a man, pull the gun against his head, que seria mãe, acabei de matar um homem, botei uma arma na cabeça dele, talvez seria ele, explorando um pouco a homossexualidade dele ali, né, tipo, falando que, pô, acabei de, né, cometer suicídio ao declarar que sou homossexual, né. E é triste, né, cara, que ainda hoje a homossexualidade é uma coisa assim que as pessoas, né, novamente eu bato nessa tecla de falar das minorias, né, acho que a homossexualidade as pessoas acham que o cara quando fala, porque eu fui vítima de homofobia, né, o cara tá se vitimizando, né, cara, se não foi tu que sofreu o negócio, tu não tem moral, eu acho, pra dizer se o cara tá se vitimizando ou não, né, eu acho muito triste que hoje em dia, né, ainda exista racismo, homofobia. Racismo é um assunto que eu abordo seguido aqui no Em Busca da Cultura, porque, cara, é lastimável que ainda hoje exista isso, né? Aliás, é lastimável que exista o racismo, né? Então, lá vai o Maurício de novo bater, dar soco na mesa e xingar os racistas, os homofóbicos. Cara, eu não sou de esquerda. As pessoas falam, semana passada, ou foi na outra semana, agora não lembro, me chamaram de esquerdista, de gaysista, então me chamaram de um monte de coisa, cara, né, num comentário ali que eu vi. Cara, eu fiquei chateado com isso, sabe? As pessoas te rotulam por tu defender determinada classe, vamos dizer assim, né? Porque querendo ou não, né? E aí hoje em dia, infelizmente, né, a homossexualidade ainda é vista como uma abominação. Eu não acho que seja abominação, né? As pessoas usam que porque é pecado ser gay. Cara, não é pecado ser gay, meu. Pecado é tu ser ignorante, intolerante, desejar o mal pro próximo, é tu ir na igreja, sabe? Rezar por 1 hora ou 2 na igreja, no culto, na missa, e sair de lá desejando mal ao próximo, não dando esmola para mendigo na porta da igreja, né? Uma vez, eu saí da igreja da Catedral de Porto Alegre, e tinha uma mulher lá na igreja, assim, nossa, contorcendo, rezando, chorando, né? Cara, eu quando vi aquilo, eu até, mulher, eu tenho fé, né? Imagina, bonito ali a atitude da mulher. A mulher saiu da igreja, uma mendiga que estava na frente da igreja, pediu uma esmola para ela. A mulher chamou a mendiga de vagabunda, de fedorenta, de um monte de coisa. E eu pensei, que adianta ir na igreja fazer isso pro próximo, né? Mas enfim, voltando ao assunto do Freddie Mercury, do Bohemian Rhapsody, pra vocês verem, um assunto leva a outro, né? Bohemian Rhapsody, eu vou abordar essa música em particular do Queen, né? Eu falei Beatles, depois vou falar um pouco sobre os Beatles, né? Bohemian Rhapsody é uma música que, na minha opinião, talvez aborde um pouco a questão da homossexualidade do Freddie Mercury, né? Então, Mama Just Kill a Man, Put the Gun Against His Head, como eu falei, né? Talvez ele esteja abordando ali a questão de que tu admitir que tu é homossexual num país inteiramente homofóbico, cara, fora que o cara veio da Tanzânia, né? Ele nasceu no Zanzibar, na Tanzânia, o Freddie Mercury, né? Então, e é um país que detesta o Freddie Mercury, né? Não tem nada lá que seja em homenagem a ele, né? Talvez não, já li isso aí, que é pela questão dele ter sido homossexual, né? Então, cara, é triste isso aí, né?
Aliás, o Fred Mercury não era homossexual, ele era bissexual. E a questão é o seguinte, né? O que importa a opção sexual de um artista, né? O Fred Mercury ser gay ou não for. Cara, o que conta pra mim é o talento do cara, né? Então as pessoas hoje em dia rotulam mesmo muito essa questão do gay, que nem aqui no Brasil o Pablo Vittar, né? Ah, o Pablo Vittar é isso, aquilo. Ah, na minha opinião, o Pablo Vittar não é um cantor, né? Mas, pra classe ali dos transexuais, cara, ele tá fazendo um trabalho muito legal, né? De poder, né, dar voz, né? E dar uma, como é que posso dizer, agarrar essa oportunidade, né, dos transexuais, né? Acho interessante isso aí. Não tem comentário aqui novo no vídeo, né? Eu gostaria também futuramente de fazer um Em Busca da Cultura, né? Talvez mais na questão mais próxima à parada LGBT aqui em Esteio. Gostaria de convidar, né, personalidades da cidade que estejam ligadas ao movimento, que eu acho bacana isso aí, né? De poder dialogar e aprender, né? Fernanda, abração, Fernanda. Um Rubens Lima, abração para vocês, né? Eu vou ler aqui o comentário da Fernanda. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, realmente faz sentido. E não acho que os homossexuais façam vítimas. Infelizmente tem sim preconceito e é algo ridículo. E hoje em dia ser contra preconceito parece ser errado. Incrível. É que hoje em dia, na verdade, tudo que tu fala pode ser usado contra ti, né? Então acho que, né, questão, né, como eu falei ali da homossexualidade, é um assunto delicado, né? Eu acho que, sei lá, o respeito é uma coisa muito importante hoje em dia, né? De ambas as partes, né? Então, de todas as partes, na verdade, não só de ambas, né? Então, acho que hoje em dia tem que ter mais respeito, mais tolerância entre as pessoas, né? E aí eu tava falando sobre o Bohemian Rhapsody e acabei falando de paz e amor, cara. Enfim. É legal tu ver a estrutura, agora, né, largando de mão a questão da homossexualidade do Fred Mercury, né, entrando na questão musical, cara, a música é fantástica, é perfeita, né? Mescla ópera com rock, enfim, é uma obra-prima, né? E tem os Beatles, voltando ao assunto dos Beatles, né? O John Lennon, né? Na verdade os Beatles surgiram em 1958, mas na verdade não eram os Beatles, eram os The Quarrymen, né? Que era o John Lennon, cara, não lembro agora a formação, mas era uma formação que não tinha o Ringo, mas já tinha o George, né? Tinha o Paul, né? Quer dizer, tinha o Paul, o John e o George. Só não tinha o Ringo, né? Tinha o Stu Cliff, eu não sei o nome do cara, desculpa, me corrijo. E tinha, era o Pete Best na bateria, né? Então, uma curiosidade, né? O Pete Best, ele foi substituído pelo Ringo na gravação do Please Please Me, né? Que, na minha opinião, Please Please Me é o melhor álbum dos Beatles, né? Tá, tem o álbum branco, tem o Revolver, tem o não sei o que, tem o que. Cara, na minha opinião, o Please Please Me é perfeito, entende? Então, assim, é bem rockabilly, né? Que na época era o rockabilly. Então é bacana, né? De pegar e analisar, assim, a questão do amadurecimento dos Beatles, né? O Sex Pistols surgiu nos anos 70, né? E aí chegou para quebrar tudo, né? Foi a questão punk, né? Na época. Eu não vou falar muito dos Rolling Stones, porque, cara, se eu for falar dos Rolling Stones, eu vou ter que falar dos Beatles, e aí eu vou ter que fazer um tipo Beatles versus Stones. Mas eu vou fazer um rapidinho, depois eu falo dos Pistols. Os Stones e os Beatles, cara, é tipo o Grenal entre Grêmio, Buster Keaton, Charlie Chaplin, sei lá, Bela Lugosi, Boris Karloff. Não é só essas comparações assim, de um contra o outro, né? Cara, as duas bandas são perfeitas, né? Tem história, né? Em questão de longevidade, os Stones estão até hoje aí, né? Então é bacana a gente pegar e ver o Mick Jagger com 74 anos, acho que 74, 75 anos, pulando no palco com vitalidade. Tu vê o Keith Richards, né? Keith Richards, que inclusive alguns anos atrás falou que cheirou as cinzas do pai dele, né? Então o cara é das duas uma, ou ele inventou essa história, ou o cara é birutão mesmo, né? Mas é um cara, assim, na minha opinião, é um dos maiores guitarristas de todos os tempos, né? Os Stones, na verdade, eles surgiram em 1962, se eu não me engano, 61, 62. Não, 62, né? E é legal, cara, que eles foram para os Estados Unidos, no Ed Sullivan, né? Tem até uma cena do filme do The Doors, com o Val Kilmer, do Oliver Stone, que os caras falam, quando os Stones vieram tocar, que eles mudaram a letra, né? E foram bem comerciais, né, os Stones, né?
O Sex Pistols, voltando ao Sex Pistols, né? Foi assim, na minha opinião, o Sex Pistols é a maior banda punk que já existiu, né? Na questão assim, musical, tem os Ramones também, né? Que é uma banda, na minha opinião, fantástica, né? Mas o Sex Pistols tem mais importância para mim do que os Ramones, né? Claro, os Ramones os Ramones são comerciais e os Sex Pistols são underground, vamos dizer assim, né? E o Joy Division, cara, na minha opinião, como eu tô falando do rock inglês, né? Vou abordar por último aqui o Joy Division. Joy Division junto com o The Doors são as duas bandas que mais me influenciaram até hoje, né? Eu tive uma banda em 2013 chamada Alta Tensão, né? Então a nossa nossa metodologia ali era Joy Division, né? Assim, a questão musical com Pistols, né? Então parecia que a gente batia panela, entende? Era bem louco na época, né? Tem comentários? Vamos ver os comentários, né? Em busca da cultura. Hoje eu ia apresentar alguns vídeos aqui, né? Que para vocês. Tem comentários? Não. Não. Então, gostaria de mandar um abraço vamos ver aqui, né? Sempre mandamos abraço aqui pro pessoal que curtiu o programa, né? Gostaria de mandar um abraço para Tayla Santos, para o Giovanni Nascimento, para o Phil Hawkins, novamente, para a Mariana da Costa Newcamp e para a Silvia Matos, né? Então, obrigado pelo curtir de vocês aí, né? Em busca da cultura. Hoje eu me perdi um monte no programa, né? Então eu faço convite, né? Venham os convidados aqui, né? Deixando a brincadeira de lado, né? E é bacana quando vem os convidados que batem mais diálogo, né? Então, às vezes eu convido as pessoas, né? Eu entendo que sempre haja contratempo, né? Isso aí aconteceria comigo, entendeu? Já aconteceu comigo. Né? Venham se puderem, né? Que é bacana, assim, né? Eu não me perco, eu não tenho que ficar bocejando no ar, né? Então, né? Até vou dar uma lida rapidinha, né, antes de terminar o programa, em algumas notícias de cinema, né? Esse mês agora, se não me engano, é em fevereiro, agora o Oscar, né? Então, Forma da Água está sendo indicada a 13 Oscars, né? Qual a opinião de vocês sobre a Forma da Água? Vocês acham que é um filme que vai ganhar esses 13 Oscars, vai bater Ben-Hur, Titanic, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, ou talvez vai ficar naquela historinha do ganhou 5 Oscars, o campeão da noite é a Forma da Água, de 13 ganhou 5, né? Então, qual a opinião de vocês sobre a Forma da Água? Quem assistiu a Forma da Água, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, então deixa eu ver aqui as notícias de cinema, né? Deadpool 2, novo cartaz satiriza Flashdance. Quem assistiu Deadpool deve ter adorado. Eu adorei Deadpool, né? Reabertura de igreja. Não, isso não era aqui. Máquina mortífera, 5 não deve sair do papel. Fiquei triste com essa notícia. Eu adoro Máquina Mortífera, inclusive o primeiro. E esse final de semana saiu o trailer de Han Solo, uma história Star Wars, né? Então, eu amo Star Wars, sou obcecado por Star Wars, né? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, né? Com exceção da Emilia Clarke, que é uma atriz linda, maravilhosa, que eu sou apaixonado pela Emilia Clarke, não tem nada de atrativo no filme, a não ser o Chewbacca fazendo né? Brincadeiras à parte. Eu acho que vai ser um filme legal, o filme do Han Solo, né? Eu tô na expectativa, né? Mas não tô tanto na expectativa. A última vez que eu botei expectativa num filme, que foi no Ben-Hur de 2016, eu me decepcionei demais. Foi um filme que me decepcionou demais. Não souberam explorar os personagens, a história, né? Pegaram o Ben-Hur, que é uma história de vingança, e depois acaba se tornando uma história de redenção, já é só um filme de redenção, né? Então, né? Tem poucas notícias de cinema novo, né? Então, deixa eu dar uma lida aqui as notícias de cinema aqui no Google, né? São o que me guiam, né? Então, de notícia boa mesmo, somente essas, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. E tem a polêmica da semana também, né? Que o Detento foi aprovado para cinema e foi acusado para... Teve essa polêmica da semana, mas semana que vem eu vou abordar esse assunto, né? Detento aprovado para cinema foi condenado por abusar e filmar crianças. E aí, o que vocês acham disso? Né? Por isso que eu não faço faculdade de cinema, né? Daqui a pouco vão dizer que eu também, né? Vai saber. Brincadeira essa parte, né?
Mas, cara, eu acho que assim, eu não vou abordar esse assunto hoje, só li a manchete pra vocês, né? Então, deixa eu ver aqui. O Em Busca da Cultura é uma mistura daquele quadro do Balanço Geral, sabe? Que tem uma mulher lá que fica fazendo fofoca, sabe? Só que agora é a parte da fofoca de cinema, né? Morre no Recife Dona Didi, representante do cinema do Brasil. Interessante, né? Eu não sabia disso. A artista foi mirim em 4 longas-metragens da Pernambuco Filmes, a primeira produtora audiovisual do estado. Olha que interessante, né? Vou ler essa notícia do G1 aqui, ó. Dama do cinema mudo Brasil morreu nesta segunda-feira, a artista Adriana Falangola Benjamin, conhecida como Dona Didi, única filha de Hugo Falangola, um dos pioneiros do cinema pernambucano. Ela faleceu menos de um ano após receber o título de cidadã recifense pela Câmara Municipal aos 99 anos de idade. Olha que interessante. O velório ocorreu às 10 horas da manhã na casa onde morava na Praça da Torre, zona oeste do Recife. O enterro ocorreu às 16 horas no cemitério Morada da Paz, no município de Paulista, no Grande Recife. Dona Didi nasceu na Itália e chegou ao Recife aos 11 anos de idade. Aos 6 anos, ela iniciou a vida artística participando dos filmes do pai e seu sócio, J. Cambieri, que fundaram em 1920 a Pernambuco Filmes, primeira produtora de filmes de cinema no estado. No total, dirigiram 4 curtas e 2 longa-metragens, sendo um deles A Vida de Santa Terezinha, que ficou inacabado. Ela casou-se com Milton Benjamin, com quem teve 7 filhos. Participou de atividades da sociedade italiana no início do século passado, além de frequentar o Clube Náutico Capibaribe, de onde o pai era conselheiro. Dona Didi recebeu o título de cidadã recifense em março de 2017. Interessante isso, apesar de não ser gaúcha, não ser daqui da região, né? Ser lá do Recife, cara, é um resgate do cinema mudo, né? Vou até abrir um jogo aqui, né? Já está acabando o programa, né? O último assunto que eu vou abordar. Eu estou elaborando um livro sobre o resgate do cinema mudo no Brasil, né? Que muito se fala sobre o cinema mudo nos Estados Unidos, aí tem Charles Chaplin, tem Buster Keaton, tem toda aquela figurada toda. O cinema mudo europeu, que tem o expressionismo alemão, lá com Murnau, Vini, e, né, o cinema russo também com Eisenstein, enfim. Mas o cinema mudo brasileiro é totalmente desconhecido para o público brasileiro, né? Então eu estou tentando resgatar, eu comecei a trabalhar nesse livro faz pouco tempo, né? Espero acabar ele ainda esse ano, tem bastante material, né? Então, né, hoje, não sei quanto tempo tem ainda aqui de programa, foi, né? Vou só ler aqui por último, para finalizar o programa, né? O aviso, o convite, né, do Bazar Solidário Ame a Maitê, né? No dia 3 de março, rua coberta em esteio a partir das 9 da manhã, né? A Maitê tem atrofia espinhal tipo 2, né, uma doença rara e degenerativa. Ela precisa realizar um tratamento fisioterapêutico chamado Pediassuite. E para iniciar, precisamos arrecadar R$20 mil, né? Ajude pelo Face, né? Ajuda pelo Face é Ame Maitê. E pela vaquinha da internet é Ame Maitê. Vai ter roda de capoeira com o professor Polegar, brinquedos da Carol Souza e designer de sobrancelha com Carol Fernanda Rocha. Roupas, livros e DVDs no brechó. Estamos abertos a parcerias e apoiadores para este dia. Fone 05199694223, né? Então, Em Busca da Cultura, né, vai ficando por aqui, né? Gostaria de agradecer a todos pela presença, né? Pela companhia de sempre, né? Semana que vem, então, espero que venha convidado, né? Não venha o Invisible Man, né? Não venha o Gasparzinho, né, Gasparzinho? Eu quero ser seu amigo. Eu também, Gasparzinho, depois a gente conversa. Tá bom. Viu? O Gasparzinho tá falando comigo aí, ó. Então, gostaria de agradecer a todos, mandar um abraço aos espectadores, né? Então, desejo a todos um ótimo final de semana e um carnaval com muita folia, né? E como eu falei antes, né? Esse ano eu também vou pular o carnaval, né? Só um cidinho do prédio que eu vou pular, mas, né? Eu gostaria de um ótimo final de semana a todos, apesar de ser meio de semana, né? Abraço.